Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Estou feliz nessa noite pela bondade e a misericórdia do Senhor que tem se revelado na nossa vida. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que se encontra aqui. E com certeza nessa noite Deus tem algo do céu para a tua vida. Quero nessa noite agradecer o pastor pela confiança e os irmãos que eu creio que desde já estarão orando para que o Espírito Santo ele venha conduzir uma palavra de vida, uma palavra que ela venha de encontro àquilo que você precisa. Não que você mereça, mas que você precisa, que o Espírito Santo nessa noite ele possa te conduzir uma palavra para a tua vida nessa noite. E que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, aparecer, E que seja eu um instrumento nas mãos do Senhor. Muito bem. Amados irmãos, eu gostaria de estar lendo com os irmãos alguns versículos que se encontram no livro do profeta messiânico. No seu capítulo 43, livro do profeta messiânico, livro de Isaías. Isaías, capítulo 43. E no versículo 1 que diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te sobremergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Seba por ti. E podei tomar assento. Amados irmãos, eu pedi uma palavra para o Senhor, como eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de trazer algo da parte de Deus, e eu tenho a oportunidade para trazer, a responsabilidade nós sabemos que é grande, porque uma pela confiança que o pastor tem a nós, porque nós não estamos falando para qualquer um, nós estamos falando para a igreja do Senhor, para a noiva, e nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos para a noiva do Senhor. E acendeu esta palavra ao meu coração, o livro de Isaías. Isaías, nós sabemos que Isaías, filho de Amós, e o significado da palavra Isaías, o Senhor é salvação. O profeta Isaías, o seu ministério, teve aí aproximadamente uns 65 anos, segundo os pesquisadores falam. Isaías foi um dos maiores profetas da sua época, um dos maiores profetas do Velho Testamento, ao povo de Judá, à cidade de Judá, a cidade de Jerusalém. Ele viveu aí entre 742 a 687 anos antes de Cristo. O profeta, nesse tempo, ele profetizou no reinado de Ezequias
Uzias, Jordão e Acás. E quem era esse profeta Isaías? A palavra nos diz que o profeta Isaías era um homem. Os historiadores falam que ele era um homem, que ele vinha de uma família que tinha uma condições bastante segura, porque Isaías ele era sobrinho do rei Uzias. Então ele vinha de uma linhagem que tinha uma certa condições. E ele profetizava às nações, ao reino de Judá e às nações vizinhas. E o que nos fala, o que me chama a atenção no livro de Isaías, é um livro muito lindo, e são um livro de profundas revelações, porque é Isaías que vai narrar a vinda de Jesus. Nas suas profecias, ele vai narrar a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Messias. E esse Isaías que nós conhecemos, no capítulo de número 6 do livro de Isaías, Isaías ele tem um encontro com Deus, o chamado da sua chamada, na sua chamada profética. Ele vai ter um encontro com Deus profundo. Ele vai ter um encontro com Deus profundo. Da sua visão, ele vai ter uma visão. Ele vai dizer assim, no capítulo 6. Antes disso, Isaías ele profetizava as nações. Ele era o profeta que ele apontava o dedo para as nações e descia, na linguagem, podemos dizer, o chicote no povo. Nós vemos no livro de Isaías, no capítulo de número 5, vem aí narrando os ais, que ele falava, ai desse, ai daquele. Só para os irmãos terem ideia, no capítulo 5, olha o que ele vem falando. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem as bebedices. Ai dos que puxam para si iniquidades. Ai dos que mal chamam o bem e ao mal, ao bem e ao mal. E ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos que são heróis. Ai dos que são heróis para beber vinho. Ele vem aí falando vários ais apontando. Mas o interessante que chama a atenção quando chega no capítulo de número 6. No capítulo de número 6, ele vai ter esta visão do seu chamado. E ele vai dizer assim, no ano em que morreu o rei Uzias, o seu tio, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia o templo, e serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos,
toda a terra está cheia da sua glória. Essa foi a visão, o encontro de Isaías. E eu fico, irmão, imaginando você, eu estou falando do texto, aonde um homem viveu milhões e milhões de anos, onde hoje os serafins estão lá, santo, santo, e eu olho para a igreja, eu vejo a igreja me assistindo como um assistente de culto. Isso é triste para nós, porque você, irmãos, vocês têm motivos que não dá nem para imaginar, para estar, para glorificar, porque o desejo, o prazer do cristão, daquele que tem um encontro com Deus, pois eu creio que cada um de vocês aqui já tiveram experiência com Deus. Para que as coisas mudem na nossa vida, é preciso que nós viemos se prostrar diante dEle. Viemos se prostrar na casa do Senhor. Não só simplesmente entrar pelas portas e ser um assistente de culto. Entrar no culto. Eu quero que você nessa noite entre no culto. O Senhor quer que você tenha algo mais profundo com Ele. Aleluias. Porque não adianta você sair de casa e você chegar aqui e não se prostrar aos pés daquele que é o único, aquele que está à destra do Pai, aquele que te fez promessas. E muitas promessas eu creio que você já alcançou. E simplesmente, irmãos, você entra no culto, entra na igreja, mas não entra no culto. Porque Paulo ele vai dizer aos coríntios, escrever aos coríntios, ele fala que quando vocês se reunirem, quando vocês se reúnem, nada acontece. Mas quando você se reúne, uns têm salmos, outros têm, olha o que está escrito. Aí o céu desce. Aí o céu desce. Quantos creem que nessa noite o céu vai descer sobre este lugar? Que talvez eu vim trazer uma palavra para você aqui nessa noite. Uma palavra que você nessa noite com certeza sairá daqui diferente, irmãos. Você fala, Carlos, eu estou passando por momentos difíceis, é por isso que eu chego na igreja, eu não tenho forças para buscar. E eu quero te dizer, este lugar é o lugar apropriado para você buscar aquilo que você está precisando. Porque não é em casa, entenda. Não é você chegando na igreja, entrando na igreja, escute, mas não é entrando no culto. Porque o culto é algo mais alto. Algo que você precisa buscar. É algo que você precisa ter para si, a sua adoração ao Senhor. Porque senão, se você não buscar a tua perfeita adoração a Ele, você simplesmente sairá daqui nessa noite da mesma forma que você entrou. E não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono que vai mudar a tua situação. Quem muda a nossa situação, quem muda o nosso caráter, quem muda a nossa vida é Ele. Somente através da palavra do Senhor. Continuando. Isaías vai dizer no capítulo de número 5, versículo de número 5, capítulo 6, 5. Então eu disse,
ai de mim. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim e trouxe na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. Com brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado, perdoado o teu pecado. Pois eu disse, eu ouvi, depois disse, eu ouvi o Senhor dizer: a quem enviarei? E quem há de ir por vós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, nós podemos ver Isaías, o encontro profundo que Isaías ele teve. O Senhor queria com Isaías uma relação, um relacionamento mais profundo. Isaías talvez estivesse, digo eu, pela morte do seu tio, passando ali por momentos difíceis, porque Uzias, o rei Uzias, ele era um rei muito querido. Depois Uzias fez algumas alianças com outras nações, e aí as coisas se estreitaram para ele. Mas eu vejo, quando o profeta, ele se decide ali, ele fala: Senhor, talvez ele estivesse chegando ali, naquele momento, de dizer: eu vou desistir, pela morte do seu tio, digo eu, não a Bíblia, ou pela a situação qual estava vindo as nações, porque eles estavam vivendo um tempo sendo oprimido pelas nações. Isaías, eu creio que chegou um momento ali de desistir do seu chamado profético. Mas quando ele tem esse encontro com Deus, quando ele tem esta visão, o quadro de Isaías não ficou só apenas até o capítulo de número 6. Mas Isaías, o Senhor deu graça a ele, ele continuou até o 60, o versículo 66, os capítulos 66 do livro de Isaías. Isaías é o maior livro, um dos maiores livros da Bíblia, com 66 capítulos. É curioso como nós vemos, é um livro da revelação, revelado. Tem grandes revelações, um conteúdo tremendo. Eu comecei a estudar esse livro, eu não cheguei nem na metade dele. Mas, irmãos, eu confesso que eu vou reler esse livro diversas vezes, porque é profundo. Tudo que está no livro de Isaías, o profeta Isaías, é profundo. Isaías fala sobre o Messias. Isaías fala em suas profecias sobre a crucificação dele na cruz. Isaías, ele vai falar sobre a vinda dele. É tremendo. É tremendo este livro. Mas aí, quando eu chego no capítulo de número 43 de Isaías, aí aqui, irmãos, eu vejo algo grande, tremendo, como todo o seu livro. Aí aqui já tem Deus
usando a Isaías com promessa para um povo que foi levado a cativo. E aqui está trazendo de volta. E Deus tem promessa para este povo. Deus diz para Isaías: Isaías, eu tenho um povo. Eu tenho um povo. E no meio desse povo, tem povo, no meio desse povo, Isaías, que eles acreditam só no que vê. Mas eu tenho um povo que acredita no sobrenatural. O que é o sobrenatural? O que é acreditar só nos que os olhos podem ver? É aquilo que eu consigo resolver, eu consigo ver a situação sem interferir na vontade plena de Deus. Mas quando fala sobre o sobrenatural, vem as promessas que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 43. As promessas que Deus vai falar para Isaías aqui. Aqui já aparece Deus, um Deus bondoso. Do capítulo de número 1 até o capítulo, se eu não me engano, 32, se eu não estou enganado, Deus ele está tratando com a nação. Quando chega aqui já aparece um Deus bondoso. Aqui Deus já guardou o seu chicote. Aqui Deus já guardou o seu cajado. E aqui já aparece a bondade de Deus. No capítulo 43. Ele diz assim: mas assim diz o Senhor, que te formou, ó Jacó, e que te criou, ó Israel. Não tema. Aí eu fico olhando, quem formou você? Quem te formou? Essas promessas do livro de Isaías, irmão, está para nós, porque nós somos a nova Israel. Está para os nossos dias de hoje. Quem formou você? O Senhor que te formou. É o Senhor que te sustenta. Ele vai dizer assim: que te criou a Jacó e que te formou a Israel, não temas, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, e tu és meu. Olha o que Deus está falando para você nessa noite. O Senhor ele chamou, ele te conhece. Você só chama a pessoa pelo nome se você conhecer? Não é isso? Se você conhece, você vai chamar ele pelo nome. Se você não conhece, você não chama pelo nome. Você vai procurar saber. Mas o Senhor fala: chamei-te pelo teu nome. E tu és meu. Então não tenha dúvida, irmãos, do teu chamado, daquilo que Deus tem chamado você, tem te chamado, tem colocado sobre as tuas mãos. Não tenha dúvida. Não deixe nada vir barrar a tua fé no Senhor. Nós sabemos que as lutas elas podem vir de forma espantosa, que deixa muitas das vezes a gente numa situação de falar: meu Deus, e agora? Mas quando você vai para o capítulo de Isaías, você vê as promessas de Deus na nossa vida. Quem tem promessa do Senhor aqui nessa noite? Quem está sobre a promessa do Senhor? Tem pessoas, pastor, que não levantou a mão, não tem promessa. Você é a promessa do Senhor. Você é a promessa que Deus tem para você. Não pense que no meio daquela luta que tem se levantado, que você está sozinho, porque não está. Porque Ele está contigo. E a promessa que o Senhor fala: quando passares
pelas águas, eu serei contigo. Ele nunca irá te deixar só. A promessa do Senhor é que Ele nunca deixará você só. Mas para isso, irmão, acontecer na nossa vida, ter esse nunca deixar só, você está apegado nesse conteúdo que está escrito, você precisa ter uma vida com Deus. Você precisa ter uma vida de renúncia com Deus. Você precisa ter uma vida de renúncia com o mundo. Vou renunciar os prazeres da carne. Eu vou renunciar os prazeres do mundo, para que possa acontecer o querer de Deus nas nossas vidas. Porque senão não vai acontecer. Vai ser simplesmente mais um livro de história que você vai ler. Mas a importância que você venha conhecer e entender o conteúdo deste versículo, deste livro, que é a palavra de um homem, de um profeta, de um escolhido, que profetizou sobre os nossos dias de hoje. E ele vem dizendo mais assim: e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Interessante que o Senhor está fazendo uma promessa aqui, irmãos, que não é você passar próximo do fogo, não é próximo do fogo. A promessa do Senhor para nós é se passar no fogo, é se passar no fogo, dentro do fogo. Ele passará contigo. Você está entendendo? Alguém está me entendendo, irmãos? Essa é a promessa que Deus tem para você. Eu lembro quando Deus, Ele fala para Josué, Josué está indo à batalha. E o Senhor, Ele dá uma promessa a Josué. Josué está no lombo do cavalo. E o Senhor, Ele faz uma promessa para Josué, fala: Josué, hoje eu entrego o inimigo, o teu inimigo na tua mão. Eu te dou a vitória hoje. O que o Senhor está falando para você hoje, irmãos? Você precisa acreditar nas promessas. Você precisa acreditar naquilo que o Senhor tem liberado na tua vida. Não se esqueça das promessas que o Senhor tem para contigo. A Bíblia diz que o Senhor, Josué ora, e Deus faz o quê? Ele para o sol e a lua para dar vitória ao povo. Ele parou o sol. Você imagina a grandeza do Deus que chamou você pelo teu nome. Ele está dizendo: chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Então entenda, você é algo precioso de Deus. Você é uma joia preciosa do Senhor. O preço que foi pago pela tua vida, não tem dinheiro no mundo que pague. Você é precioso. Tome posse dessa palavra. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas às vezes, irmãos, nós ficamos naquela: poxa, mas Deus fez uma promessa e já faz tanto tempo, e não acontece, não aconteceu. Provérbio 13:12. Provérbio 13:12. O sábio Salomão, ele vem dizendo que a esperança demorada enfraquece o coração.
Mas aquele que espera no Senhor, aquele que espera no Senhor, ele renova as suas forças. Ele renova as suas forças. Para que possa alcançar as promessas. Para encerrar, irmãos, olha o que o Senhor... Eu gostaria de chamar já o grupo de louvor aqui, porque nós estamos numa quarta-feira e é um dia de trabalho, né? Amanhã temos que trabalhar, então não vou me estender. Mas eu tenho mais um versículo da parte do Senhor para fechar nessa noite contigo. No versículo de número 25, ele vai dizer assim: eu mesmo. Quem está falando? Eu mesmo, o Senhor, sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, os teus pecados não me lembro mais. Nessa noite, é noite de você ter um novo encontro. Se você falar, irmão Carlos, eu sinto que essa palavra falou comigo. Pois eu tenho promessas, eu tenho um chamado, eu preciso exercer o meu exercício que foi o Senhor me estabeleceu. Eu preciso fazer. O Senhor, Ele diz que Ele move céus e terra por tua causa, para acontecer aquilo que Ele te prometeu. Para acontecer aquilo que Ele prometeu a você. Porque Ele conhece. Ele conhece. O salmista diz: sonda, Senhor, e me conhece. Sabe tudo de mim. Isso é uma palavra maravilhosa, irmãos. O Senhor, o teu Deus, Ele te conhece. Sabe o teu nome, conhece o teu endereço, sabe o teu deitar, o teu levantar, o que você precisa. Aí às vezes você fala assim: eu não vou orar, pedir nada para o Senhor, porque Ele já sabe o que eu preciso. Não faça isso. O Senhor, Ele precisa ouvir você falar o que você precisa. Lembra de Jesus quando Ele chegou para o paralítico? Jesus sabia que o paralítico era paralítico. E Ele perguntou: queres ser são? Para o cego, quer ser curado? Ele não sabia, Jesus sabia. Mas Ele queria ouvir do cego. Ele quer ouvir de você nessa noite a tua palavra, a tua voz. Ele quer ouvir de você. Dizer: Senhor, eu preciso ter um relacionamento estreitado contigo. Eu preciso viver uma vida de santidade. Eu preciso viver uma santificação. Eu fico feliz, irmãos, quando eu venho falar sobre a santificação. No nosso tema, no nosso brado desse ano de 2024. Porque a santificação é algo, irmãos, que você precisa buscar dia após dia, dia após dia. Porque sem a santificação, nós não chegamos a lugar nenhum. Você não verá o Senhor
Sem a santificação você estará perdendo tempo na igreja. Então é tempo de você buscar do Senhor um renovo. Falar: Senhor, eu preciso que o Senhor renove as minhas forças, porque sobre a minha vida foi dada uma promessa. Eu sou filho da promessa. Receba nessa noite algo da parte de Deus, que você irá sair daqui nessa noite cheio da glória do Senhor. Aleluias. Não volte para casa da mesma forma que você entrou. Não volte. É noite de você formar uma nova aliança, ter uma nova intimidade com Deus. Nega, sola. Aleluia. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. Essa palavra acendeu o meu coração. E a Grazi falava: Carlos, você estudou. Eu falei: Deus já colocou uma palavra no meu coração. Eu quero ser só um instrumento quando subir no púlpito para falar à igreja do Senhor. Porque Deus já tinha semeado. A minha noiva precisa ouvir. A minha noiva precisa ouvir, porque eu sou um Deus de promessa, e muitos já têm se desanimado com as promessas que têm feito. Muitos já têm se esquecido daquilo que o Senhor te prometeu, e têm desanimado, têm parado, estão querendo parar. Muitas pessoas estão querendo barrar você. Mas eu falo para você nessa noite: não pare em nome de Jesus. Que aquele que prometeu a você, Ele é fiel para cumprir todas as coisas a teu respeito. Aleluias. Se você sentiu que essa palavra falou ao teu coração, fique de pé, irmãos. Eu não vou chamar você para vir aqui não, mas que você fique de pé. Aleluia.